Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e agradeço a todos que têm ajudado com esse canal. E eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra lá no livro de Lucas, mas eu quero ler só um versículo. O versículo diz assim, Lucas capítulo número 15. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava reconciliar. Então aqui é uma palavra onde o título se diz perdido dentro da igreja. Então o texto aqui de Lucas, capítulo de número 15, do versículo 25 ao 32, ele fala sobre o irmão do filho pródigo. Então hoje eu quero trazer esta palavra não sobre o filho pródigo, mas sobre o irmão dele. Ele aponta o terrível perigo de estar na casa do Pai, dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os seus deveres, sem faltar nada. E mesmo assim está perdido. Podemos chegar a essa conclusão pela seguinte razão: viver dentro da igreja, mas não livre. Ele não vive como filho, mas como escravo. Faz as coisas certas com a motivação errada. Sua obediência não provém do coração, mas da obrigação. Ele nunca entendeu o que é ser filho. E quantos estão nessa situação desse irmão do filho pródigo, servindo obrigadamente uma coisa que Deus não quer? Deus quer que o homem sirva de livre e espontânea vontade. Deus não quer ser adorado. Deus não quer ser revenerado à força. Ele quer que venha ser do nosso interior, da nossa vontade, dos nossos desejos. Ele não quer nada à força. Ele é que nunca conheceu o amor do Pai. Muitos também estão na igreja por uma mera obrigação, obedece, mas não tem alegria. Estão na casa do Pai, mas vivem como escravo. Deus não quer que nós venhamos viver na casa dele como escravo. Ele quer que nós venhamos viver como pessoas livres. E o que é pessoas livres é porque eu sirvo a Jesus não pelo que ele me dá, pelo que pode fazer na minha vida. Eu sirvo a Jesus pelo que ele é. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vivendo dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. O filho mais velho irritou-se com a misericórdia do pai. Ele não se alegrou com a restauração do seu irmão caído. Para ele, quem erra não tem chance de restauração, nem deve ser objeto de perdão. Na religião dele, não havia agenda para o amor, mas a palavra de Deus diz que quem não ama a seu irmão ainda permanece em treva. Quantos será que estão nessa situação no dia de hoje, sem se alegrar com a volta, com a reconciliação dos outros? Esse irmão mais velho, o ódio que ele sentia pelo irmão não era menos grave que o pecado que o seu irmão tinha cometido fora da casa paternal.
o ressentimento que ele sentia no seu coração, ele o separou, o pai e o irmão da vida dele o separava. Ou seja, o ressentimento que ele tinha no coração isolou do pai e do irmão. Ele se recusou a entrar em casa para celebrar a volta do seu irmão arrependido. Antes se escolheu magoado, revoltado, envenenado pela mágoa destruidora. A mágoa, ela consegue envenenar a pessoa. A mágoa, o ressentimento, ele consegue envenenar o coração do homem, que o separará das pessoas. Ele não consegue perdoar, ele não consegue nem viver. Conheço várias pessoas que, por falta de perdoar outra pessoa, ela nunca mais viveu, ela parou de viver. Então é o que acontecia aqui com esse irmão mais velho do filho pródigo. Ele estava na casa do pai, mas ele estava perdido porque ele estava dominado pelo ressentimento, ele estava dominado pela amargura, pelo ódio, que o chegou ao ponto de separar ele, isolar ele do pai e do seu irmão. Mas eu falei que era perdido dentro da igreja, viver dentro da igreja, mas não livre. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Terceiro, vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário. Ele anda sem alegria, está na casa do Pai, mas não tem comunhão com Ele. Muitos também estão na igreja, mas não têm intimidade com Deus. Não desfruta da alegria da salvação, não experimenta as doces consolações do Espírito Santo. Vive como órfão, sozinho, curtindo uma solidão dolorosa. Quantas pessoas existem hoje que estão nessa situação? Mas Jesus, ele está aí para o libertar, ele está aí para fazer a diferença na vida de qualquer um que quiser deixar o Senhor operar. Então vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Eu lembro um dia que uma pessoa me perguntou se eu era Deus. Eu digo não, mas eu sou filho. Não, perguntou se eu era dono do mundo. Eu disse não, mas eu sou filho do dono. Você é filho do dono, você é filha da dona. Você não é uma pessoa abastada. Pode alguém ter dito algo com você, ter falado coisas que não agradam a você, mas você não é uma pessoa abastada. Você tem um dono, você tem um irmão mais velho, a ponto, o amor dele é tão grande que ele deu a vida por você. Ele foi crucificado. Quando você vê ele pregado numa cruz, aquele sofrimento que ele passou foi por você e foi por mim, para que você não viesse morrer eternamente, mas que você viesse ter a vida eterna. Então, vivendo dentro da igreja, mas não livre, fazendo contra a vontade, fazendo pela uma obrigação, vivendo dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura, não está livre, vivendo dentro da igreja, na presença do Pai, mas ainda como solitário, vivendo dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Lucas 15, 31. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Tinha
toda a riqueza do pai à sua disposição, mas vivia como escravo, era filho, mas não banqueteava com os seus amigos. Assim também, muitos vivem na igreja sem experimentar os banquetes do céu, servindo a Deus por obrigação, sem alegria no coração. Quantos será que existe no dia de hoje? Quer dizer que ele era rico, a casa do pai tinha tudo, mas ele vivia ainda como que fosse escravo, como que não fosse dono de nada. O mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo arrependido, saiu para conciliar este filho revoltado. O arrependimento com o coração quebrantado festejou a sua restauração. O outro ficou do lado de fora, perdido, com o coração endurecido. Veja o perigo que tem o ressentimento, o ódio, a falta de perdão, morando dentro do coração. Este filho mais novo, o filho pródigo, ele pediu a herança do seu pai. Ele saiu e gastou todo, vamos dizer, com farra, na orgia, ficou sem nada, desejou comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava. Mas ele tomou a decisão a voltar atrás, a buscar o pai, a pedir perdão ao seu pai. Ele disse: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: pai, pequei contra os céus e a terra perante ti, não sou digno mais de ser chamado de teu filho. Então ele tomou a decisão dele, aquebrantou o coração e veio ao encontro do pai. Porque quem faz você receber bênção, quem faz eu receber bênção. Sabe o que é que Deus não suporta? Não é uma oração eloquente, não é oração mais bem feita do que as outras, não. É um coração aquebrantado, não desprezará o Senhor. Então o irmão mais novo voltou com o coração aquebrantado, pedindo perdão ao seu pai, e o seu pai já o perdoava. O irmão mais velho, todo direitinho, mas ficou do lado de fora com o coração endurecido. Então, coisas perigosas na presença de Deus, uma se chama o coração endurecido. Você lembra o que houve com Faraó? Deus disse para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó. Hoje ainda é tempo, hoje ainda há lugar. Está passando a data que você ainda pode tomar essa decisão hoje. Hoje ainda há um lugar. Você soltar aquele que está preso no seu coração. Solte, mande-se embora. Não vá carregar ninguém no seu coração, um ressentimento, porque ele vai destruir você. Então liberte no nome de Jesus. Perdido dentro da igreja, por quê, pastor Mardocel? Porque vivia dentro da igreja, mas não era livre, era escravo. Eu estou falando do irmão do filho pródigo. Segundo, vivia dentro da igreja, mas estava com o coração cheio de amargura. Solte essa amargura, mande-se embora. Vivendo dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como um solitário, vivendo dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é fiel. Então libere perdão, libere o ressentimento, ore a Deus, peça a Deus para tirar isso do seu coração, porque isso o destruirá qualquer vida. Eu quero terminar esta palavra contando uma história, o que é viver por fora. Quantas pessoas ela vive por fora, contra a sua vontade, depois elas caem fora, porque nunca entraram dentro. Havia um homem que era dono de um sítio de maçã,
E era muito bonito o sítio dele, a plantação. Ele chegou para um colega e disse: amigo, eu lhe convido você com a sua família para ir ao meu sítio comer maçã comigo. Aquele homem disse: qualquer dia eu vou. Mas aquele homem, por fora do sítio dele, ele se esticou no arame, conseguiu puxar uma maçã, provou, disse: mas ô maçã ruim, medonha. Então, para não dar vexame, vamos dizer, aquele dono da plantação, ele disse: eu não vou não. Falou com seus filhos, sua esposa, disse: nós não vamos não, porque ele vai servir essa maçã lá para nós, que ele nos está chamando para comer maçã, e não tem quem aguente comer isso, e ele vai ficar envergonhado, assim não vamos não. E o tempo passou, quando foi um dia ele encontrou-se com esse homem, e ele disse: amigo, por que você não foi? Você achou que a minha maçã não presta? Olha, esse homem conhece tudo da sua vida. Você consegue entender? Esse homem sabe tudo da sua vida. Ele vê tudo, ele pode tudo. Olha como ele sabia. Aí agora aquele amigo disse: é verdade, é porque eu provei numa maçã das suas pela cerca. Ô maçã ruim, medonha. Aí ele foi e disse: ah, meu amigo, me deu tanto trabalho conseguir formar aquela carreira de maçã ao redor do sítio, uma maçã de péssima qualidade, para quem provasse não se agradar da maçã, para não roubar o meu sítio, ou seja, para proteger. Então o sítio dele era protegido pela má qualidade que havia ao redor. Ele disse: mas as maçãs de dentro são perfeitamente boas, são maravilhosas. Então muitas pessoas vivem no reino por fora, elas vivem arrodeando, elas vivem por ali, mas elas não têm coragem de entrar de cabeça no reino. Mas se você entrar, você vai ver como é diferente. Então que Deus o abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada um de nós e nos dê muita paz, no nome de Jesus. Compartilhe este vídeo com as pessoas, dê o like e se inscreva no canal, no nome de Jesus. Amém.